E vamos continuando com nossa história. Vamos falar sobre os descendentes de Esaú. Os descendentes de Esaú são conhecidos na Bíblia como os Edomitas. Esaú também é chamado de Edom, que significa vermelho, porque ele vendeu seu direito de primogenitura em troca de um ensopado vermelho. Gênesis 25:30. A nação que veio de Esaú se estabeleceu na região montanhosa de Seir, ao sul de Canaã, e essa terra se tornou conhecida como Edom. Principais descendentes de Esaú. Esaú teve 5 filhos com suas esposas e concubinas, conforme registrado em Gênesis 36. A partir deles surgiram os clãs e as tribos edomitas. Aqui estão os filhos de Esaú. Elifaz, filho de Esaú com Ada, uma de suas esposas. Elifaz teve vários filhos, incluindo Temã, que mais tarde daria origem aos Temanitas, um clã conhecido de Edom. Reuel, filho de Esaú com Basemat, outra de suas esposas. Seus filhos formaram outras tribos de Edom: Jeus, Jaalão e Corá. Esses 3 filhos de Esaú nasceram de sua esposa Olibama. Os descendentes de Esaú fundaram uma série de tribos, que posteriormente formaram o reino de Edom. O capítulo 36 de Gênesis detalha uma lista extensa dos príncipes e chefes edomitas, conhecidos como chefes de clãs. O reino de Edom. Edom tornou-se uma nação organizada e poderosa, com reis que governavam antes mesmo que Israel tivesse seus próprios reis. Apesar da proximidade com Israel, tanto geográfica quanto familiar, já que os israelitas e edomitas eram parentes próximos, os 2 povos muitas vezes tiveram uma relação tensa e conflituosa ao longo da história bíblica. Os profetas do Antigo Testamento, como Obadias e Amós, fazem várias referências a Edom e aos descendentes de Esaú, geralmente em contextos de conflito ou condenação por inimizade contra Israel. Assim, Esaú se tornou o ancestral de uma nação inteira, os Edomitas, que desempenharam um papel significativo na história do Oriente Médio Antigo. A história de Jacó chegando ao poço de Arã é um momento chave na jornada de sua vida. Ela é contada no livro de Gênesis e narra como ele encontra Raquel e começa a história de amor que define seu futuro. Vou recontar de forma detalhada, imaginando essa cena cheia de emoção e simbolismo. Jacó no poço de Arã. Jacó, após fugir de seu irmão Esaú, segue para Arã, onde mora sua família materna, a casa de Labão, seu tio. Após uma longa e difícil jornada pelo deserto, finalmente avista um poço cercado por pastores e suas ovelhas, que esperam para retirar a pedra que cobre o poço. O sol forte e o cansaço lembram de sua missão: encontrar a família de sua mãe e buscar uma esposa entre eles, conforme as orientações de seu pai, Isaque. A chegada ao poço. Jacó aproxima-se do poço com passos cuidadosos, observando o movimento dos pastores. Eles ainda não haviam removido a pedra do poço, pois aguardavam que todos os rebanhos estivessem reunidos para abrir a fonte de água, o que exigia um esforço coletivo. Jacó, ansioso, se aproxima e pergunta aos homens reunidos de onde são. Eles respondem: "Somos de Arã." A excitação toma conta de Jacó ao perceber que está no lugar certo. Ele continua perguntando: "Conhecem Labão, filho de Naor?" Um dos pastores responde afirmativamente, dizendo que Labão está bem. Neste momento, algo muda no ar. Ao longe, Jacó vê uma jovem se aproximando com um rebanho de ovelhas. Seu coração bate mais forte. É Raquel, filha de Labão, que vem trazer o gado de seu pai para beber. A visão dela com os cabelos ao vento, o semblante firme e a graça de seus passos deixa Jacó encantado. O encontro com Raquel. Sentindo uma força e coragem que nunca experimentara antes, Jacó, sem esperar a chegada de outros pastores, avança até o poço. Com um só movimento poderoso, ele remove a grande pedra que cobria a fonte de água, algo que normalmente exigiria a força de vários homens. Raquel, surpreendida, observa o gesto com curiosidade. Jacó, sem dizer uma palavra, começa a dar água às ovelhas de Raquel, agindo com uma gentileza que a deixa ainda mais impressionada. Só depois disso, ele se aproxima dela e diz que é parente, filho de Rebeca, irmã de seu pai Labão. As palavras mal saem de sua boca, e Jacó, tomado pela emoção, a beija. Suas lágrimas escorrem pelo rosto, fruto de sua longa jornada, do alívio de finalmente estar entre sua família e da emoção do primeiro encontro com aquela que se tornaria sua esposa. Raquel corre para contar a seu pai. Surpresa e tocada pelas palavras de Jacó, Raquel corre de volta para casa, contar ao seu pai que o sobrinho de Rebeca havia chegado. Labão, ao ouvir a notícia, sai apressado ao encontro de Jacó, abraçando-o calorosamente e o levando para sua casa, onde ele seria acolhido e passaria a viver. O destino de Jacó.
Esse encontro ao poço é o começo de uma nova fase na vida de Jacó. O destino dele estava entrelaçado com o de Raquel e sua irmã, Lia, o que traria desafios e bênçãos. A história de Jacó casando-se com Raquel é cheia de reviravoltas e desafios. Ela acontece em um contexto de engano, paciência e amor verdadeiro, revelando a perseverança de Jacó e a complexidade das relações familiares. Vamos recontar a história, com detalhes que reforcem a emoção desse momento. Jacó e o sonho de se casar com Raquel. Depois do encontro no poço de Harã, Jacó ficou na casa de seu tio Labão, trabalhando para ele como pastor. Desde o primeiro instante em que Jacó viu Raquel, ele se apaixonou profundamente. Seu amor por ela era tão forte que, ao ser questionado por Labão sobre qual deveria ser seu pagamento pelo trabalho, Jacó respondeu sem hesitar: "Eu trabalharei 7 anos por Raquel, sua filha mais nova." Labão concordou, e assim começou o período de serviço de Jacó. Os 7 anos que ele trabalhou por Raquel passaram rapidamente, como se fossem dias, porque seu amor por ela era grande. Jacó sonhava com o dia em que finalmente poderia chamar Raquel de sua esposa, e cada dia de trabalho era uma prova de sua devoção e paciência. O engano no casamento. Quando os 7 anos se completaram, Jacó foi até Labão e disse: "Dê-me minha esposa, pois já cumpri o tempo acordado." Labão organizou uma grande festa de casamento para a ocasião, chamando todos os amigos e familiares. A noite chegou, e o momento tão esperado por Jacó finalmente havia chegado. Ou assim ele pensava. Na escuridão da noite, depois de horas de celebração, Labão realizou o casamento. Mas em vez de levar Raquel até Jacó, ele trouxe Lia, a filha mais velha, coberta por véus. De acordo com o costume da época, a noiva estava completamente velada, e Jacó, sem perceber o engano, consumou o casamento. Foi apenas na manhã seguinte ao amanhecer que Jacó descobriu o que havia acontecido. "Por que me enganaste?" ele perguntou, furioso, ao perceber que estava casado com Lia e não com Raquel, a quem ele amava. Labão, sem parecer perturbado, respondeu calmamente: "Aqui não é costume dar a filha mais nova em casamento antes da mais velha. Complete a semana de celebração com Lia, e então você poderá se casar com Raquel também, desde que trabalhe mais 7 anos para mim." O casamento com Raquel. Embora frustrado e traído, o amor de Jacó por Raquel era mais forte que o sentimento de engano. Ele concordou com a nova condição de Labão. Assim, ao final da semana de celebração com Lia, Jacó finalmente se casou com Raquel, a mulher que ele verdadeiramente amava. Apesar de agora ter Raquel ao seu lado, Jacó sabia que seu compromisso com Labão ainda não estava completo. Ele trabalharia mais 7 anos por Raquel, mas esses anos, como os primeiros, passaram rapidamente, porque seu amor por ela era imenso. Uma vida com desafios. O casamento com Raquel trouxe felicidade, mas também desafio. Raquel, a quem Jacó amava mais do que a Lia, inicialmente não podia ter filhos. A história dos 12 filhos e uma filha de Jacó, conhecidos como os fundadores das tribos de Israel, é marcada por rivalidades, amor e o cumprimento de uma promessa divina. Esta narrativa está espalhada pelo livro de Gênesis, com foco nas dinâmicas complexas entre Jacó, suas esposas e concubinas, que acabam formando a família que moldaria o destino de uma nação. O contexto: rivalidades e promessas. Jacó se casou com 2 irmãs, Lia e Raquel, filhas de seu tio Labão. Embora Jacó amasse profundamente Raquel, foi Lia quem primeiro lhe deu filhos. Essa situação criou uma forte rivalidade entre as irmãs, e a dinâmica entre elas, além do envolvimento das concubinas Bila e Zilpa, contribuiu para a complexidade familiar. A promessa de Deus a Jacó era clara: ele teria muitos descendentes, e esses descendentes seriam o início de uma grande nação. O nascimento de seus filhos e sua única filha ocorre dentro desse plano divino, embora envolvido em desafios emocionais e relacionamentos tensos. Ruben, o primogênito. Lia, a esposa não amada, foi a primeira a dar um filho a Jacó. Ela esperava que o nascimento de Ruben trouxesse o amor de Jacó. Ela disse: "O Senhor viu a minha aflição, agora certamente meu marido me amará." Ruben, sendo primogênito, tinha um papel especial, mas sua história mais tarde seria manchada por um erro grave que ele cometeria. 2. Simeão, o segundo filho. Lia concebeu novamente e deu à luz Simeão. Ela ainda sentia a rejeição de Jacó e disse: "O Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho." Apesar de sua esperança, o nascimento de Simeão não mudou os sentimentos de Jacó em relação a ela.
3. Levi, o terceiro filho, Lia. Com o nascimento de Levi, Lia novamente esperava ganhar o amor de Jacó. Ela disse: agora meu marido se apegará a mim, pois lhe dei 3 filhos. Levi se tornaria o ancestral da tribo de Levi, a tribo sacerdotal de Israel. 4. Judá, o quarto filho. Quando Lia deu à luz Judá, seu quarto filho, ela finalmente mudou seu foco. Em vez de esperar o amor de Jacó, ela simplesmente louvou a Deus e disse: desta vez louvarei ao Senhor. Judá se tornaria uma das tribos mais importantes de Israel, e da sua linhagem viria o rei Davi e, eventualmente, Jesus Cristo. 5. Dan, o primeiro filho de Bila, concubina de Raquel. Raquel, desesperada por não conseguir ter filhos, deu sua serva Bila a Jacó como concubina, na esperança de ter filhos através dela. Bila deu à luz Dan, e Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu minha voz e me deu um filho. Dan se tornaria o ancestral de uma das tribos menores de Israel. 6. Naftali, o segundo filho de Bila, concubina de Raquel. Bila deu à luz outro filho, Naftali. Raquel, tomada pela rivalidade com sua irmã, disse: lutei grandes lutas contra minha irmã e venci. Este sentimento de competição continuaria a moldar a dinâmica familiar. Gade, o primeiro filho de Zilpa, concubina de Lia. Lia, ao ver que parou de ter filhos, deu sua serva Zilpa a Jacó como concubina. Zilpa deu à luz Gade. 8. Azer, o segundo filho de Zilpa, concubina de Lia. Zilpa deu à luz outro filho, Azer, e Lia proclamou: feliz sou, pois as mulheres me chamarão bem-aventurada. Lia começava a sentir uma certa alegria, apesar da constante competição com sua irmã. 9. Issacar, o quinto filho de Lia. Depois de um tempo, Lia concebeu novamente e deu à luz Issacar. Ela disse: Deus me recompensou por ter dado minha serva ao meu marido. Lia via este filho como uma recompensa divina. 10. Zebulon, o sexto filho de Lia. Lia deu à luz outro filho, Zebulon, e disse: Deus me concedeu um bom presente. Agora meu marido habitará comigo, pois lhe dei 6 filhos. Mesmo depois de tantos filhos, Lia ainda desejava o amor completo de Jacó. 11. Diná, a única filha. Lia deu à luz Diná, a única filha mencionada de Jacó. Embora sua história seja curta, ela desempenha um papel importante mais tarde, quando sua violação leva seus irmãos a agirem com vingança contra Siquém e sua cidade. 12. José, o primeiro filho de Raquel. Finalmente, Deus ouviu as orações de Raquel e abriu seu ventre. Ela deu à luz José, e sua alegria foi imensa. Ela disse: Deus tirou a minha humilhação. Jacó amava José mais do que todos os outros filhos, o que causaria uma série de conflitos no futuro. José se tornaria um líder no Egito, salvando sua família durante um período de fome. 13. Benjamim, o segundo filho de Raquel. Raquel deu à luz seu segundo filho, Benjamim, em meio a grande dor e tristeza. Durante o parto, Raquel morreu, mas antes de sua morte ela o chamou de Benoni, que significa filho da minha dor. Jacó, no entanto, mudou seu nome para Benjamim, filho da minha mão direita, em sinal de esperança e força. O legado dos filhos de Jacó. Os 12 filhos de Jacó formaram as 12 tribos de Israel. Cada um deles desempenharia um papel importante no futuro da nação. A rivalidade, o amor e os desafios que cercaram seus nascimentos marcaram a história da família de Jacó, mas também trouxeram o cumprimento da promessa de Deus de fazer de Jacó uma grande nação.